pediram antecipação. Quase 15 milhões de pessoas. A partir de agora, e nós tínhamos mostrado ontem aqui no Bom Dia Brasil, quem quiser antecipar o saque já vai ter que seguir as novas regras. Reportagem de Beatriz Patago. O saque aniversário permite ao trabalhador retirar uma vez por ano uma parte do saldo do FGTS. A adesão é voluntária e feita diretamente na Caixa. Muitos bancos oferecem a possibilidade de antecipar os valores do saque aniversário que o trabalhador receberia nos próximos anos. De cada 10 trabalhadores que aderiram ao saque, 7 já pediram antecipação. Ao todo, são quase 15 milhões de pessoas. Na prática, funciona como um empréstimo. O trabalhador recebe antes, mas paga juros. Até agora não havia limites para a antecipação dos saques. Segundo o governo, em média, esse adiantamento corresponde a 8 anos de saques. E alguns bancos chegam a liberar até 12 anos de pagamentos futuros. Mas ontem o Conselho do FGTS estabeleceu novas regras que vão restringir as operações do saque aniversário. A partir de 1º de novembro, só será possível antecipar o valor de 5 anos. No fim do ano que vem, o teto vai cair para 3 saques. A medida também determinou um valor máximo para cada saque, R$ 500. Com isso, até o fim do ano, os novos contratos só poderão ser de até R$ 2.500 e no ano que vem, de até R$ 1.500. Mais importante, a regra vale apenas para contratos novos. Quem já fez a antecipação não está sujeito às mudanças. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explica que o dinheiro do Fundo de Garantia é usado para financiar a habitação e obras de infraestrutura. Segundo ele, o saque aniversário e a antecipação reduzem os recursos para esses investimentos. E tem um outro efeito colateral para o trabalhador, que é quando ele é demitido, que é uma das tarefas do socorro no infortúnio do desemprego. O trabalhador tem sua conta, portanto, defasada, porque ele gastou de forma antecipada, muitas vezes sem planejar. E mesmo os trabalhadores que não recorrem à antecipação precisam ficar atentos na hora de aderirem ao saque aniversário. Quem opta por essa modalidade perde o direito de sacar o valor total do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Recebe apenas a multa rescisória e só volta a ter acesso ao dinheiro acumulado 2 anos depois de cancelar o saque aniversário ou de ser demitido. Esse especialista em finanças alerta que mesmo com as novas regras, a antecipação das parcelas exige cautela. Então, ainda continua sendo uma armadilha, porque se você escolhe o saque aniversário, você não tem acesso a esse dinheiro numa eventual rescisão. Então tem que ser uma escolha muito bem feita, porque ainda não é um produto, o saque aniversário, então, porque o saque aniversário ainda não é um produto que ainda é muito claro para todo brasileiro, se deve ser utilizado ou não, porque se a pessoa de fato for demitida, ela é muito melhor ela ter acesso ao dinheiro do que ter recebido aquele saque aniversário que vai ser um valor muito menor do que ela poderia ter acesso. Foi o que aconteceu com o Revair. Ele aderiu ao saque aniversário em 2020. Pouco tempo depois, perdeu o emprego. Na hora de acertar as contas com a empresa, veio a surpresa. O saldo do FGTS estava bloqueado. Até então eu não sabia exatamente como é que funcionava o saque aniversário, porque as regras estavam bem ocultas na época, né? Eu tinha perco o emprego, não conseguia um emprego com a mesma renda mais, tinha outros problemas financeiros, então o susto foi grande, foi desesperador mesmo. Mais de 21 milhões de trabalhadores com contas do FGTS aderiram ao saque desde o início do programa. Ana Paula. Heraldo, o Miriam então já está por aqui para a gente falar mais um pouco, né, sobre essa mudança importante nas regras, envolvendo um dinheiro que é do trabalhador, né, Miriam? Bom dia para você. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todo mundo que está no Bom Dia Brasil. Miriam, a dúvida que fica é, essa mudança na regra protege o trabalhador ou tira do trabalhador um dinheiro que pode muitas vezes ser usado ali numa emergência? Ou as duas coisas? Pois é, exatamente o que você falou. Vamos olhar da perspectiva do trabalhador, que afinal de contas é o dono do dinheiro. É que todo governo, entra o governo, sai o governo, eles olham da perspectiva da habitação, da indústria da habitação, da indústria de construção civil, porque o dinheiro do FGTS financia essa indústria. Mas o problema é que o dinheiro é do trabalhador. E qual é a dificuldade aí? É a regra estabelecida no governo Bolsonaro de que
Você faz o saque aniversário, que essa coisa do saque aniversário foi criada no governo Bolsonaro, mas com uma punição que o nosso entrevistado não sabia, e muitos não sabiam. Entraram nisso, que é, você saca porque você precisa, faz o saque aniversário, e aí você não tem acesso, se você é demitido, não tem acesso ao seu dinheiro. Isso é que é absurdo, isso é que devia mudar. Outro absurdo que devia mudar, Ana Paula, é com dinheiro subremunerado. Então eles têm que remunerar melhor esse dinheiro, dar mais acesso e não menos acesso do trabalhador ao seu dinheiro, porque ele pode pegar esse dinheiro, pagar uma dívida que é cara, com juros muito altos, e fazer o seu saneamento financeiro. É ruim quando tem esses saques pequenos, como disse o ministro, mas o problema é o seguinte, criar mais obstáculos para chegar ao dinheiro, em vez de resolver o grande problema que é o fato de que o trabalhador não pode ter acesso ao dinheiro nem quando ele é demitido, caso ele faça o saque aniversário, isso aqui está errado, sabe? E tem que pensar em remunerar melhor esse dinheiro. Vai dinheiro barato para a indústria da construção, em vez de ser um dinheiro para o trabalhador, do trabalhador. E não vai nem resolver o problema do FGTS em si, né? Do financiamento para a construção. Não vai, e além do mais tem que vir de outras fontes, né? Não é o trabalhador que tem que pagar tudo isso, não. Perfeito, Miriam. Eu vou pedir para você continuar por aqui para a gente falar de outro assunto também com o Heraldo, porque hoje acaba o prazo para o governo aprovar a medida provisória com propostas para substituir o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A arrecadação vai ser usada para cobrir o rombo nas contas públicas do ano que vem. E aí, à noite, a MP passou, Heraldo, mas passou por uma comissão ali raspando, e isso depois que o governo retirou várias coisas, enfim, está uma versão mais enxuta. Ana Paula, Miriam, as mudanças no texto foram decididas em função dos riscos para as votações. Para o dia de hoje, não se prevê vida fácil para as lideranças do governo no Congresso. Chegou-se ao final da validade da medida provisória. O prazo para aprovação nos plenários da Câmara e do Senado vai até às 23 horas e 59 minutos dessa quarta-feira, pelo horário de Brasília. Depois da meia-noite, o ato, ainda em vigor, perde automaticamente a validade. O governo teve que ceder em uma série de itens para que o texto pudesse ser submetido à votação logo mais. E mesmo tendo reduzida a projeção de receita, o esforço político é para evitar a perda ainda maior de arrecadação prevista pela área econômica do governo. A repórter Joconda Brasil está na Câmara dos Deputados, local das primeiras votações no Congresso Nacional. Bom dia, Joconda. Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. Para tentar diminuir as resistências ao texto, o relator Carlos Zaratini, do PT, retirou os impostos cobrados de operações com títulos como letras de crédito imobiliário e do agronegócio, as LCI e LCA, operações que vão continuar isentas. Também reduziu o imposto que seria cobrado das operações com bets, as apostas online. A proposta original do governo previa a cobrança de imposto de renda de 18% nas apostas online. O texto manteve em 12%. Esse texto prevê ainda uma alíquota única de 18% de imposto de renda para a maioria das aplicações financeiras. A proposta do governo era de 17,5% e prevê também mudanças na contribuição social sobre o lucro líquido cobrada de instituições financeiras. A alíquota de 9%, que beneficia fintechs, por exemplo, será excluída. Permanecerão as alíquotas de 15% e 20%. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio até aqui ao Congresso fazer um apelo para a aprovação da medida provisória. A vinda dele destravou a votação na comissão especial. Mesmo assim, o texto foi aprovado por uma margem apertada de votos, 13-12, apenas um voto de diferença, Heraldo. Joconda Brasil, direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados. O Ministério da Fazenda estimou uma arrecadação de 17 bilhões de reais no próximo ano e ainda calcula o impacto exato depois das mudanças feitas no texto para possibilitar as votações ainda hoje nos plenários da Câmara e do Senado. Ana Paula. Mudanças que vieram depois de muita pressão, né, Heraldo? O que você avalia dessas mudanças que foram feitas, Miriam? É como a Joconda disse, o governo passou o sufoco ontem, até o ministro indo lá não resolveu o problema, o projeto ficou pior. Porque assim, ia ter um dinheiro que vinha do aumento da tributação das bets. O Congresso venceu o lobby das bets, das casas de aposta. Aí teve também todo o lobby dos títulos que hoje não pagam nenhum, títulos financeiros que não pagam nenhum imposto, que é a LCI, LCA, CRI, CRAS, que é o dinheiro que vai para o setor imobiliário e o setor agropecuário. Não paga nada, o investidor não paga nada, mas aquele dinheiro, aquela captação ajuda a financiar esses setores.
Mas aí o governo fez o quê? Aumentou a tributação de 17,5%, da proposta de 17,5% para 18% sobre todas as outras aplicações financeiras. Só que tem um detalhe, desde a proposta original era ruim o fato que tinha acabado aquela queda do imposto, conforme o tempo que você ficasse na aplicação. Isso era um incentivo, antigamente usado, para que as pessoas aplicassem a mais longo prazo. Esse é o grande problema no Brasil. Aí, bom, acabou essa escadinha do imposto, você ficar mais tempo na aplicação, ficar pouco tempo na aplicação, a mesma coisa, você vai pagar 18%. Então, aumentou de 17,5% para 18%, e além disso, acabou com a escadinha que era a ideia original. E ficou só a contribuição das BET, das fintechs, né, que vão pagar mais imposto. Elas já estão reclamando aí e vão fazer muita pressão hoje no Congresso. Na verdade, esse projeto ficou muito cheio de confusão, porque a oposição não quer que o governo tenha dinheiro no ano que vem, que é ano eleitoral. Então, por isso que está contra esse projeto. Sem olhar o mérito, que é óbvio que as casas de aposta online têm que pagar imposto maior do que pagam atualmente, né? Então, é isso. O projeto ficou pior. Já não era muito bom. Ficou pior. Vamos acompanhar o que vai sair no fim das contas. Obrigada, viu, Miriam? E daqui a pouco, a Quest divulga uma nova pesquisa com a avaliação dos brasileiros sobre o governo Lula. A gente traz também as últimas informações sobre a tentativa de assassinato do presidente do Equador. E nas negociações de paz em Gaza, o Hamas entrega uma lista de prisioneiros que seriam trocados por reféns israelenses. A gente fala disso já já. Agora são 8h48, horário de Brasília. A gente já volta. Resfriado.